Tudo bem com vocês? Vou pegar aqui minha gramática. Que bom, né, gente? Chegamos na nossa sexta-feira, dia 14 de agosto, né? Quase, praticamente, no... já estamos na metade desse mês, né? E hoje é o último dia de aula desta semana, né? Estamos aí chegando no nosso fim de semana. Vocês sabem que ontem eu passei para vocês duas páginas de atividade, né? 113 e 114. Porém, né, faltaram ainda algumas regrinhas da colocação pronominal, né? Para nós lermos na página 110. Então, abram aí a gramática de vocês na página 110. Ok? E vamos lá. Gente, hoje a gente vai só terminar e vamos fazer a correção das páginas, né, das 4 páginas, das duas que eu passei ontem e das duas que eu passei antes de ontem, tá certo? Porque ontem, como o conteúdo é um pouco extenso, né, eu dividi a atividade, mas não deu tempo a gente corrigir a de quarta-feira, né, no caso, mas não tem problema. Mesmo conteúdo, vamos continuar. Página 110. Vou começar a leitura aqui, tá bom? A ênclise ao verbo auxiliar, quando não houver condições que determinem a próclise, né? Então, vou me preparar para a viagem. Desejo lhe falar sobre nossa viagem. Ia-se formar arquiteto. Ela ficou-me observando de longe, tá certo? O que é que acontece? Algumas frases, né, algumas orações, vêm aí com o verbo auxiliar, né, e o verbo principal, certo? Quando acontecer isso na frase, né, tiver o verbo auxiliar, a ênclise vai acontecer com o verbo auxiliar. Ou seja, olhem aí nos exemplos. Primeiro, vou me preparar para a viagem, né? Normalmente, como é que a gente coloca o pronome aí? A gente normalmente coloca dessa maneira, né? Mas a gente fala assim: vou me preparar para a viagem, né? Vou me preparar para a viagem sem o hífen. E a colocação deve ser como? A ênclise. Se é ênclise, deve ser com o hífen, né? Vou me preparar para a viagem. Outra frase: desejo lhe falar sobre nossa viagem. Percebam que qual é o verbo aí dessa frase? Desejo-lhe, no caso, falar sobre nossa viagem. Tem os verbos desejar, que é o verbo auxiliar, e tem o verbo falar, que está aí no infinitivo. Então, o lhe, né, fica junto aí com o verbo auxiliar. Desejo-lhe falar sobre a nossa viagem. Ia se formar em arquiteto. Como é que a gente fala? O rapaz ia se formar arquiteto, separado, né? O verbo auxiliar do pronome. Segundo a gramática normativa, como é que a gente deve fazer a colocação desse pronome nessa frase? Exemplo, o rapaz ia se formar arquiteto. Ia-se. Tudo junto, né? Verbo, o hífen e o pronome, certo? A ênclise ao infinitivo ou ao gerúndio, né? Lembrando, infinitivo, pessoal, é quando os verbos são terminados como, hein? Me digam aí, me relembrem. Eu falei isso para vocês ontem. Quem é que pode lembrar aí? Como um exemplo de verbo infinitivo. O que são os verbos infinitivos? Aí aproveita e me diz logo do gerúndio também. Me dê. Pronto, vou facilitar. É para vocês entenderem. Me deem um exemplo aí no chat de um verbo no infinitivo e esse mesmo verbo no gerúndio, por favor. E aí, gente?
Me digam aí um exemplo de verbo no infinitivo e no gerúndio. Não acredito que vocês não sabem. Com certeza alguém sabe, né? Cantar, no infinitivo, e gerúndio, cantando. Muito bem. Então, quando a gente tiver aí o verbo auxiliar, mas o verbo principal estiver no infinitivo, né? Cantar, dançar, terminado em AR, ER ou IR. Ou no gerúndio, né? Que é terminado em NDO, cantando, dançando, bebendo, né? Dormindo. A gente vai usar a ênclise também. Por exemplo, prestem atenção aí na frase, né? Vou me preparar para a viagem. Como é que essa frase pode ficar? Vou preparar-me para a viagem. Pode ser vou me, né, preparar para a viagem, eu vou preparar-me para a viagem. Desejo falar-te, né, sobre a nossa viagem. Prometo que vou queixar-me de você. Ela ficou observando-me. Então, quando os verbos aí estiverem no infinitivo ou no gerúndio, eu também vou usar a ênfase, né? Que é o pronome depois do verbo. Quando o verbo principal está no particípio, o pronome átono não pode vir nem antes nem depois dele. Nesse caso, o pronome deve ser empregado de forma proclítica, mesóclitica ou enclítica ao verbo auxiliar, certo? No caso aí da primeira frase, eu o tenho admirado. Percebam que nesse caso dessas frases também tem dois verbos, tá certo? Verbo auxiliar e verbo principal. Na primeira frase tem eu o tenho admirado muito. Não pode, a construção dessa frase não pode ser da seguinte maneira: eu tenho o admirado muito, né? O pronome vem antes, né? Ou depois do verbo auxiliar, tá certo? Não do verbo principal. Eu o tenho admirado muito. Tê-la-ia procurado pela cidade. Tenho visto. Não o tenho visto, certo? E essas são algumas das regras dessa colocação, das colocações pronominais que nós vimos, né? Ênclise, mais uma vez, próclise, ênclise e mesóclise. Vamos lá fazer a correção da página 101. 1. Neste capítulo, vimos que na língua portuguesa, algumas palavras e expressões exigem complementos para formar juntas termos maiores. Entre as palavras que fazem exigências estão os verbos e alguns nomes, substantivos e pronomes, né? Já entre as palavras que são exigidas, temos artigos, as preposições e os pronomes. Há, por outro lado, uma língua praticada aqui em nosso país que não utiliza esses conectivos na formação de suas frases. Essa é a língua brasileira de sinais, Libras. A Libras obedece a regras próprias e, por isso, apresenta diversas diferenças do português falado, além desta que acabamos de citar. Desse modo, se quiséssemos transcrever ao pé da letra e, em linhas gerais, a teoria de Newton, em um texto expresso em Libra, teríamos Sol atrai planetas, Terra atrai Lua, Terra atrai todos os corpos perto dela. Apesar de não aparecer de modo explícito, esses conectivos existem e estão incorporados ao sinal. Assim sendo, reescreva a teoria de Newton, que explica em que é baseado o movimento dos planetas, utilizando os conectivos adequados. Faça as alterações necessárias. Sugestão de resposta, né? Poderia ser algumas respostas, tá certo? Aí me deem aí algumas sugestões das coisas que vocês colocaram. Primeira frase: Sol atrai planeta. Como poderia não? Como ficaria essa frase se nós utilizássemos os conectivos? Só para reforçar aí a questão. A questão nos fala, gente, sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais. Muita gente chama Libras, né, de linguagem, mas Libras não é uma linguagem. Libras é uma língua, tá certo? Assim como o português é a nossa língua mãe,
Libras é a língua de quem é surdo, certo? Então a gente quer dizer, a gente acha, né, que para o surdo a língua dele é a língua portuguesa, certo? Mas não. Para o surdo, a primeira língua dele, certo? É Libras, é uma língua, né, que tem todas as formas aí de comunicação. Porém, em Libras, quando a gente vai se comunicar em Libras, né, não tem todos os conectivos que tem no português, certo? Na língua portuguesa. Por exemplo, as informações em Libras, vamos dizer assim, que são informações mais enxutas, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Como assim, tia? Por exemplo, Sol atrai planetas, né? Se eles querem dizer essa frase, eles não vão fazer um gesto para o. Eu vou dar a resposta na primeira, tá? Eles não vão dar os sinais para o Sol atrai os planetas. Os conectivos aí, no caso, né? São os artigos. O O e o OS. O Sol atrai planetas. Eles falam com sinais, basicamente o quê? Sol atrai planetas. E dá para a gente entender o que é que eles estão falando, né? Como é que eles estão se comunicando, certo? Nem sempre vão ter os conectivos na língua brasileira de sinais. Aí o que é que vocês têm que fazer? Tem que reescrever essas 3 frases utilizando os conectivos, porque elas estão escritas aí como se fossem libras, tá certo? Vamos dizer assim. Aí vocês vão reescrever ela, só que colocando como nós falamos, segundo a nossa língua portuguesa, colocando os conectivos necessários. Então, a primeira frase já deu a resposta para vocês, né? Como é que vocês vão escrever? O Sol atrai os planetas. A segunda frase tem assim: Terra atrai Lua. Como é que pode ser reescrita essa frase, gente, usando os conectivos? Bem facinho. A Terra atrai a Lua. Correto, Patrícia. E a próxima frase é: Terra atrai todos os corpos perto dela. E aí? Terra atrai todos os corpos perto dela. Como é que a gente pode reescrever essa frase aí, fazendo uso de conectivos? A Terra atrai todos os corpos perto dela, né? Ou a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Tanto faz, né? A colocação da Evelyn está aí correta, certo? Basicamente, essa questão era só isto, né? Vocês falar um pouquinho da Libras, aí vocês fazerem uso aí desses conectivos. Vamos lá, segunda questão. Analisando o exemplo da questão anterior, preencha adequadamente os espaços abaixo. O verbo está presente nos 3 pontos apresentados por Newton. Sobre esse verbo, podemos dizer que está ligado de maneira ao seu complemento. Sendo, portanto, transitivo, sabemos isso devido à ausência de ligando as partes, pois em vez dessa temos, sendo assim, os termos, né, e lacuna atuam como objeto direto do verbo, né? Aí vocês vão completar com o verbo. Que verbo é esse, gente? E aí? O verbo, qual é esse verbo? Vocês colocaram o quê? Vocês vão olhar aqui na questão, na página 111, nos três exemplos. Qual é o verbo aí que tem nos 3 exemplos, gente? Olhando aqui pelo chat, né? Na frase que o Patrício e a Evelyn colocaram. A Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos. Qual é o verbo? Exatamente. Joana e Patrício. Muito bem. Atrair. Então, vocês vão completar. O verbo atrair está presente nos 3 pontos apresentados por Newton. Sobre esse verbo, podemos dizer que ele está ligado de maneira, e aí, ao seu complemento. A gente sabe que um verbo pode ser ligado de maneira direta e pode ser ligado de maneira indireta. No caso aí dos exemplos que nós vimos.
o verbo atrair está ligado aos complementos de forma direta ou indireta? O que é que vocês acham? Só observar as frases. Direta. Muito bem. Isso mesmo, meninas. Correto, né? Maria Lúcia e Evelyn. Ótimo. Aí vamos lá. Direta ao seu complemento, sendo, portanto, transitivo. Se ele está sendo ligado de maneira direta, ele é transitivo o quê, meninas e meninos, né? Rapazes também. E aí? Se ele está sendo ligado de maneira direta ao complemento, eu vou chamar esse verbo de transitivo. Isso, direto. Muito bem, gente. Sabemos isso devido à ausência de quê? Por que a gente sabe que o verbo é transitivo direto? Pela ausência de que classezinha gramatical? Pensar? Todo mundo é para saber isso, né, já? Isso. Preposição. Muito bem, Maria Lúcia. Por conta da ausência da preposição, né? Ligando as partes. Pois em vez desta, temos. Pronto, a gente já sabe que tem a ausência da preposição. Em vez de ter uma preposição, nós temos que classe gramatical aí ligando o verbo e o complemento? Me digam aí. Olhem, é só vocês voltarem a página e olharem, né? As respostas que vocês colocaram. Ao invés de preposição, ao invés de ter uma preposição, tem outra classe gramatical aí ligando o verbo ao complemento. São quais? É o quê? O artigo. Muito bem, Everton. O artigo. Sendo assim, os termos, né? Agora vocês vão observar os termos da frase, tá certo? Das frases, dos exemplos que vocês colocaram na página anterior. Sendo assim, os termos, que termos são esses? Na primeira frase, qual é o termo? A primeira frase é: o Sol atrai os planetas. O verbo é atrai. Qual é o que é que tem aí depois do verbo atrai? Hum? Hein, gente? Na primeira frase, qual é o termo que tem depois de atrai, depois do verbo? Gente, essa questão, vocês responderam as questões, vocês completaram as lacunas mais difíceis, entre aspas, e essa que é a mais fácil vocês não sabem, ou vocês não querem digitar. Qual é o termo aí que vem depois de atrai? Não quero que vocês digam a classificação, entendeu? Quero que vocês digam o termo mesmo, né? Vou dar uma dica. Primeira frase, o termo é os planetas, certo? Então vocês vão colocar. Sendo assim, os termos os planetas. Aí na segunda frase, qual é o termo que tem? Deixa eu ler aqui. A Terra atrai a Lua. Qual é o outro qual é o termo que tem depois de atrai? A Lua. Muito bem. E aí a gente vai olhar na última frase, né? A Terra atrai todos os corpos perto dela. E aí? Qual é o termo? Os planetas, a Lua e perto dela, né? Os corpos perto dela. Coloquei os corpos também, tá bom? Os corpos perto dela. Atuam como... É todos esses termos, gente. Os planetas, a Lua, os corpos perto dela. São o que do verbo atrair? Eles estão... Qual a função deles para o verbo atrair? Chamo eles de quê? Se eles estão completando o sentido do verbo, eu chamo esses termos de quê? Hein, gente? Né? Eu tenho uma frase, eu tenho um verbo, né? E esse verbo precisa ser complementado. Como é que eu chamo o termo que eu coloco depois do verbo? Completo.
complemento, né? São complementos, atuam como complementos do verbo o quê? Atrair, certo? Ok? Todo mundo corrigiu? Vamos aí para a questão número 3, tá certo? O alfabeto em Libras, como você deve imaginar, é construído de gestos manuais, certo? Apresentamos no quadro abaixo todas as letras do alfabeto em seus respectivos sinais. Observe atentamente o quadro e tente reproduzi-los, né? Se nós estivéssemos em sala, seria muito interessante a gente tentar reproduzir, nós reproduzirmos esse alfabeto aí, né? O alfabeto das Libras, em Libras, né? No caso, o A, B, C, D. Alguém sabe? Alguém já conhece? Alguém já tem conhecimento sobre esse alfabeto? Como é que faz? Né? O A, B, C, D, E. E aí? O F, G. Aí está bem nesse quadro. Nesse quadro está bem representado, né? Dá para a gente tentar fazer, né? E aí, alguém conhece? A Joana sabe? É, Patrícia? Interessante, né? Seria muito legal se a gente pudesse, vocês ligassem as câmeras de vocês para tentar fazer, né? Eu também eu já tive algumas, algumas não, né? Uma cadeira de Libras na minha faculdade. Então, eu acho que todo mundo que é professor, que estuda para ser professor, no caso, né? Tem que fazer essa cadeira de Libras, gente. E é sensacional, sensacional. Eu sou apaixonada, né? Meu sonho ainda é fazer um curso assim, um curso onde eu aprenda realmente a me comunicar, né? A falar, a estar apta a me comunicar com a pessoa que é surda, né? Maria Lúcia, eu sei que você sabe, né? A Joana e o Patrício não mentem. Eu sei que você sabe. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso, porque eu sei que vocês não vão aceitar, né? Ligar a câmera, mas seria bem interessante se vocês. Estou brincando, gente. Seria bem interessante se vocês se vocês fizessem, né? O alfabeto, os números, eu também sei, se algumas palavras, né? Mas é fantástico, gente. É realmente uma língua, né? Como a língua é diferente da língua portuguesa, porque como já está dizendo, é de sinais, né? Para pessoas surdas, né? Mas é muito, muito interessante, né? Você poder se comunicar, você que é ouvinte, poder se comunicar com a pessoa que é surda e vice-versa. Eu acho fantástico, né? Então, se alguém tiver curiosidade, vai tentando aí reproduzir, olhando aí nesse quadro, né? Porque, gente, realmente eu acho que de todas as disciplinas que eu cursei, essa, né, foi a que mais chamou a minha atenção. Sou apaixonada por Libras, acho incrível, 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 de verdade, né? Muito legal. Aí vamos aí continuar, né? Texto. A NASA anunciou terça-feira que a missão Kepler, cujo objetivo é procurar por planetas parecidos com a Terra fora do sistema solar, encontrou mais de 1.284 planetas, o maior número até o momento. Ao longo dos últimos 4 anos, a sonda tem monitorado 150 mil estrelas em um pedaço do céu, analisando as variações no brilho de cada uma delas, que pode indicar a passagem de um planeta. Questão número 4, né, da página 113, que foi a atividade que eu passei ontem. Agora, responda esta questão e a próxima, tendo como base o texto da página anterior. Depois de responder individualmente, em vez de marcar um X, utilize a Libra juntamente com seus colegas para indicar qual letra responde adequadamente às questões. Aproveite para observar se seus colegas responderam o mesmo que você. Importante, procure não consultar o quadro com o alfabeto em Libras.
Tente lembrar que esse sinal corresponde à letra que você assinalou como adequada. Qual a regência do verbo anunciar empregado no primeiro período do texto? E aí, gente? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, direto, intransitivo, transitivo direto, indireto, ou verbo de ligação? E aí? Vocês marcaram o quê? Né? Na sala de aula, a gente faria isso como vocês me diriam, através da língua, né, brasileira de sinais. Mas já que nós estamos distantes, né, me digam aí no chat mesmo, tá certo? Que item vocês marcaram? A, B, C ou D? D. E o que mais, gente? Só o Patrício fez, né? Vamos lá observar, analisar o primeiro período aí, né? A regência do verbo anunciar. A NASA anunciou nesta terça-feira que a missão Kepler, cujo objetivo é procurar planetas parecidos com a Terra fora do sistema solar, encontrou mais de 1.284 planetas. A NASA anunciou, né? O verbo é anunciar. Anunciou o quê? Né? Que está tentando encontrar planetas parecidos com a Terra. Na verdade, né, são muitas informações, certo? Nessa oração, né? Porque são vários períodos. Mas a resposta correta, gente, é o item B, né? Vamos lá nas letras. Item B, certo? É direto, tá bom? 5. Sobre o verbo procurar, empregado também no primeiro período do texto, podemos afirmar que. Agora vamos procurar o verbo o verbo procurar, né? Vamos lá. A NASA anunciou nesta terça-feira que a missão Kepler, cujo objetivo é procurar. Procurar. Quando eu digo assim, eu vou procurar, o objetivo aí é procurar. Qual a pergunta que a gente faz para o verbo, gente? Procurar o quê? Ou procurar pelo quê? No caso aí da frase, procurar por planetas parecidos com a Terra. Me digam aí se o verbo procurar, nesse caso, é direto, indireto, transitivo, ou intransitivo, bitransitivo. Vocês marcaram o quê? A, B, C ou D? Me digam aí. Não pode ser A, né? Vou já logo adiantando, não pode ser A. Por quê? Porque quando eu digo assim, ó, o objetivo é procurar. Aí vem logo uma pergunta, mas procurar o quê? Se a gente faz essa pergunta para o verbo, procurar o quê, né? É porque ele precisa de um complemento para ficar completo, certo? Então não pode ser intransitivo. Então só pode ser transitivo direto, bitransitivo ou transitivo indireto. Aí no caso tem assim, procurar por planetas parecidos com a Terra. E aí, gente, esse complemento é o quê? Me diga. Direto, indireto ou bitransitivo? Será que exige dois complementos? Vocês não estão levando em consideração o que vem depois aí do verbo procurar. Qual a palavrinha aí que vem depois do verbo procurar? Está juntando o verbo com o complemento. Procurar pelo quê? Por planetas parecidos com a Terra. Tem uma palavrinha aí entre verbo e complemento. Que palavrinha é essa, gente? Podem olhar aí no texto. Qual é a palavra? Hum?
procurar por planetas parecidos com a Terra. Eu quero só que vocês me digam que palavra tem aí entre o verbo procurar e o complemento. Por. Muito bem, Patrícia. E a classificação dessa palavra, gente? Gramaticalmente, morfologicamente falando. Esse por é classificado como o quê? Vocês sabem? Substantivo, artigo, adjetivo, conjunção, preposição, verbo, interjeição, advérbio. Esse por é o quê, gente? Que classificação tem essa palavra aí? Estou aguardando, né? O Patrício já disse que a palavra é por. Está correto. E qual é a classificação da palavra por? É um substantivo? É um adjetivo? É um artigo? É uma conjunção? É uma preposição? É um verbo? Um advérbio? Pronome? Interjeição? Eu quero que alguém me diga, que alguém me responda. Correto, Patrícia, é uma preposição. Então, gente, se é uma preposição, esse verbo vai ser transitivo o quê? Indireto, tá certo? Por conta da preposição. Lembrem sempre disso. Por é uma preposição. Aqui a gente está mais acostumado com as preposições para, com e de, né? Mas por, em, a, algumas vezes, são preposições também. Aí vamos aí encerrar com a sexta questão. Sexta questão. Considerando as determinações da gramática normativa para a colocação dos pronomes oblíquos átonos, analise o trecho abaixo. Embora conheçam-se os seus principais componentes químicos, se compreenda o fenômeno das fases lunares e das forças gravitacionais que unem Terra e Lua, até hoje os cientistas não conseguiram esclarecer alguns mistérios. O principal deles é desvendar como a Lua formou-se. Agora, avaliar as afirmações a seguir. 1. Conheçam-se. A próclise seria mais adequada, pois há uma palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Se. Compreenda. A próclise está adequada, pois o pronome não está iniciando o período. Formou-se. A ínclise está adequada, pois o verbo está flexionado no pretérito imperfeito. E aí, está correto que se afirma, hein? E aí, gente? 1, 2 e 3. Qual a única afirmação aí que está correta? Foi que vocês marcaram para a gente encerrar esse momento. Me digam aí. A, B, C ou D? Correto, Patrícia. A única que está correta, o único item correto é o item A, né? A única frase correta é a 1. A única informação correta é a 1. Tá certo? Gente, nós terminamos aí. Na próxima aula, a gente corrige só essa questão que está faltando, tá bom? É um pouquinho extensa. É a questão número 7. Ok? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat o número de vocês, gente. Por favor. Para que eu possa fazer a frequência. Já desejo a vocês, pessoal, um bom fim de semana, tá certo? Fiquem com Deus. Nosso próximo encontro é na terça-feira, tá bom? Cuidem-se e fiquem com Deus. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Vou só continuar aqui para fazer a frequência de vocês. Beijos e até mais.